A Câmara dos Deputados aprovou mudanças na Lei da Improbidade Administrativa, projeto que tem o objetivo de justamente combater a corrupção na gestão, tanto municipal, federal, estadual. Para entender essas alterações, a gente conversa hoje com a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Carneiro Matos. Uma boa noite, Marilene. Obrigado pela participação aqui conosco. Vamos tentar conversar e tentar até explicar para as pessoas essas alterações na lei de improbidade, da lei de improbidade, que obviamente geraram uma polêmica. Eu queria começar com a primeira, relacionada ao dolo, que justamente foi um dos temas alterados e que para alguns é algo positivo, mas para outros gera um medo. O que foi alterado pelos deputados com relação ao dolo? Uma boa noite, Marilene. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Esse assunto tem gerado muitas paixões, tanto de um lado como do outro, né? E a gente, como um profissional atuante nessa área, a gente vê as brigas no grupo de WhatsApp, né? Entre quem acha que a mudança foi ruim e quem acha que a mudança foi boa. Bom, o ponto mais chamativo é realmente a questão do dolo, que nada mais é do que a intenção. Então, quando a lei de improbidade ela foi criada no âmbito de uma reação da sociedade contra a corrupção, que foi justamente na época do escândalo dos anões do orçamento, do impeachment do ex-presidente Collor. Então, a lei ela trouxe sanções muito duras e o objetivo dela era punir o gestor desonesto. Então, assim, é complicado você explicar que alguém possa ser desonesto por descuido. Só que a Lei 8429, ela previa a improbidade por descuido, por culpa, por negligência. E a alteração mais evidente que a nova norma traz é que ela não permite mais, ela requer a intenção do agente de cometer o ato corruptivo. Então, retira a possibilidade de atos culposos englobados pelas sanções da ação de improbidade. Tá certo. Marilene, outra questão que tem gerado também polêmica é sobre as penas. Aparentemente, é algo positivo. As penas aumentaram, de fato, elas aumentaram mesmo ou há maneiras de se evitar a punição dos políticos que cometerem crimes de improbidade? Veja bem, a lei de improbidade é apenas um dentre os vários instrumentos de combate à corrupção, certo? Então, não é que ela facilitou a defesa do agente. O que eu acho é que a norma ela tem um espírito de não banalizar ações de improbidade. Infelizmente, a gente não pode esquecer que os órgãos de controle, por trás dos órgãos de controle, há pessoas, né, seres humanos que têm ideologia, partido. Então, a lei, do jeito que estava, ela deixava muito em aberto para, às vezes, infelizmente, ocorrer o uso político de ações de improbidade. Então, a norma ela traz mais segurança jurídica, do meu ponto de vista, quando ela coloca as condutas de forma mais descrita e amarra melhor essas condutas. Então, em algum ponto, a lei endureceu, como, por exemplo, o prazo, né, de suspensão dos direitos políticos. Então, não é ao contrário do que muita gente pensa, assim, um salvo-conduto que virou farra, não é bem assim. Uhum. Mas e quanto à prescrição? Muita gente tem criticado e usado como exemplo questões da Lava Jato, que seriam casos que seriam prescritos e aí as pessoas, os agentes públicos não seriam punidos por crimes que já aconteceram. De fato, tem verdade nisso? Olha, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o poder punitivo do Estado e o tempo que o Estado leva para realmente dar uma resposta para a sociedade. Primeiro que a sociedade quer essa resposta. Quando você começa uma investigação por improbidade, tem que chegar ao final. E depois, da outra ponta, de alguém que está sendo réu numa ação de improbidade, ele não pode ficar com a espada na cabeça dele. Então, sob esse ponto de vista, eu acho salutar estabelecer algum prazo. E aqui eu faço um alerta. Se por acaso ocorrer um excesso da Câmara na liberação, no encurtamento desses prazos, esse assunto ainda vai ser amadurecido e é passível de mudança no âmbito do Senado Federal, como caso revisora. Né? Então, eu não vejo dessa forma tão catastrófica como alguns estão vendo, não. Eu acho que realmente a justiça ela tem que dar resposta tanto à população quanto para quem está sendo julgada, no sentido de não se perpetuarem ações. Não faz sentido hoje, com a tecnologia que a gente tem, com todos os meios, de chegar ao termo de uma investigação e de um processo. Tá certo. Marilene Carneiro, obrigado pela participação aqui conosco. A gente ainda deve falar muito sobre a lei de improbidade administrativa, afinal ela foi para o Senado agora, veremos se haverá alterações e se ela vai seguir então para a sanção presencial. Um forte abraço e até uma próxima, doutora.